Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui no encontro 2 sobre Vue.js, né? Então, o primeiro foi de introdução, a gente repassou os problemas que ele resolve, né? E qual é a ideia desses próximos vídeos. Então, agora aqui a gente começa nesse repositório, né? Então, esse repositório, ele está no link do vídeo. Tá? Então, eu clonei esse repositório, eu apenas clonei, né? E eu estou aqui na branch master. E a ideia de começar, né, tem o PDF auxiliar, então é legal também baixar o PDF e seguir esse PDF, né? E aí o PDF ele é todo baseado em a gente navegar pelas branches, né? Então eu vou aqui para, então eu dou um git checkout e ponho L01 start. Aí eu vou para a lição 1. Aqui eu posso dar um code ponto. Deixa eu ver se eu tenho. É que eu tenho um outro VS Code travando aqui. Sai. Então tá aqui. Beleza? Então aqui eu dou um go live. Tem Bom, ele trouxe para cá, né? Então, qual que é a ideia aqui dessa lição, né? Essa primeira lição, quer ver? Que eu tenho... vamos ver... o JavaScript ainda está aqui, tá? Então, note que eu tenho um curso, né? E o curso, ele está em dados, né? Então, qual que é a grande sacada? A grande sacada é que a gente quer tentar colocar todas as informações, principalmente as dinâmicas, no lado JavaScript. Então, é o que a gente chama de dados, né? Então, por isso que aqui o Vue.js, ele tem um data, né? São meus dados. Então, meus dados, eles mudam, eles são dinâmicos, né? Então, tanto é que se eu pegar aqui na minha app, dar um F12 aqui, e fizer assim, ó. Deixa eu jogar ele para baixo, que acho que vai ficar melhor para ver. Se eu fizer aqui um app.course, né? Ele fala que o course é o déjà vu, né? Se eu mudar, né, para chamar de Vue.js, note que eu atualizei meus dados e a tela é atualizada automaticamente, né? Então, isso aqui é um dos ganhos que a gente tem com o Vue. Só que eu só tenho o curso, né? Então, esse aqui, o construir, o horas, não tá com Vue ainda, né? Então, a lição é justamente isso. Ele fala pra gente, olha, eu quero que você converta isso aqui para dados, né? Então, aí, Luiz, me ajuda aí, tá? Então, me fala aí como que você resolveu, se você chegou aqui, né? Então, eu quero pegar... Vamos começar por aqui, a descrição. Então, eu quero converter a descrição para o mesmo formato do curso, tá? Então, como que você fez aí? Então a gente adiciona lá na data, né, uma, uma nova, não sei se pode dizer assim, um atributo, né, uma classe ou Sim, atributo é. Tá, então é legal que você com... tocou nesse Uhum. ponto, né? Então, note que aqui, que esse data, esse aqui é uma variável, né? Dentro, né? Dentro de um objeto. Então, note que tudo isso aqui é um objeto, Uhum. e aqui a gente tem parzinhas de chave e valor. Então, eu tenho uma chave EL, tenho uma chave data. Só que o valor dessa chave data é outro objeto, né? Então, Uhum. a gente pode olhar que isso aqui é um Então objeto, é um objeto mesmo. Uhum. e o E data o valor, é um outro objeto. E aqui eu tenho chave e valor. Então, eu tenho o curso, que a chave é curso, e o valor dele é uma string, tá? sim. E aqui a gente pode ter uma chave que a gente quiser aqui, por exemplo, lista, e é um array, né? A gente pode ter uma outra aqui, que é a, que é o outro objeto. Isso aqui vai crescer no infinito, né?
Então, Uhum. tudo porque a base aqui é um objeto, tá bom? E o que que é classe aqui? Maravilha. Classe é o que a gente deu esse new view. Esse aqui sim é uma classe, tá? Ah, sim. Esse é uma classe view que vem lá do Uhum. framework, né? Então, por isso que a gente fala que, olha, eu quero uma nova instância do Vue.js e a gente passa, nada mais é do que a gente passa um objeto para ele, tá? E aí, é Certo. claro, para ele conseguir funcionar, ele espera que a gente passe as chaves principalmente corretas, né? Então, por isso que é data. Eu não posso mudar esse data, que é os dados, eu não posso chamar ele de outra coisa. Ele tem que ter esse nome aqui, tá? Uhum. Então, Então, beleza. Então, vamos criar aqui um par de chave-valor, tá? Então, me fala aí aí. description, né? A gente pode colocar, ou desk, só description. Tá. Eu vou de E aí description a porque gente, eu gosto de mais descritivo, tá bom? maravilha. E aí a gente copia o que está na linha 33, o texto que tá, começa como até a Perfeito. qualidade, até o ponto final. E aí cola dentro da string. Aham. E além disso, a gente pega também a parte de valores ali, né? Que tem a duração, na verdade, que é esse parágrafo na linha 35, Tá. 42 horas. A gente pode também ah, criar um outro objeto chamado duration, né? Isso. Perfeito. Maravilha. E criar também uma string. É só o número, Maravilha. né? Boa. Maravilha. E aí, e o que que a gente faz? Agora a gente tem que interpolar da instância view dentro da tag HTML. E aí, a gente coloca dessa Sim. forma aí, no double mustache, e o valor do objeto ali, tanto nesse parágrafo aí, quanto Então, na linha eu vou, 33. tá, então eu vou seguir aqui a sua lógica e vou colocar o description E, aqui te, também. e tem a imagem também, né, professor? Dá até para colocar a Tá. imagem também aí. O Aham. Tá source da bom. imagem ali no Mas vídeo. então, vamos dar um salvar aqui e vamos ver se funcionou. Tá? Bom, olha, tá? Não apareceu nenhum erro aqui no console, então aparentemente está tudo bem. O legal disso é que agora, lembra que eu tinha só o app aqui? E quando eu fazia o app, eu conseguia mudar o curso e só o curso, né? Agora eu consigo mudar Uhum. o duration, por exemplo, né? Que antes eu não conseguia. Então eu pego o duration, que é 42, eu posso colocar aqui, né? 84. Então é legal. Então Uhum. agora tudo está vindo dos dados e eles estão aqui reativos, né? Eu mudo meu dado, a minha tela muda. Legal. E agora por último, eu acho que é a imagem, né? Isso. Que na E verdade vai ter o aí, primeiro ali. Se fosse tá. colocar na ordem, Aí, ia em cima uhum. do Aí a curso, né? imagem tem um, então eu vou colocar aqui, image, seguir a mesma lógica aqui, tá? Tá aqui a imagem. E aí, seguindo a mesma lógica, né? A gente tende a colocar o image fazendo assim, É, né? é verdade. Eu não sei se você fez assim, mas a gente tende A a. princípio, sim, fizemos. É. E aí, o legal do É meio Vue, eu não Vibide, gosto né? do. Eu gosto dessa parte que ele fala para você, né? Ele fala, olha, você Então, fez uma interpolação aí, mas em atributo, né, foi removido. Então ele fala, olha, usa um vbind, tá? Então ele não quer que a gente faça assim. Daí o que que é o vbind? O vbind é basicamente, né, a gente fazer assim vbind, tá? Dois pontos src. E aí a gente tira o double mustache aqui, né, o bigode. A gente tira o bigode do dado, tá? Então é isso que ele espera que a gente faça. E aí sim a imagem volta a aparecer. Ela tinha sumido a imagem, né, agora ela voltou a aparecer. E aí ele tem um atalho, né? Ao invés de fazer vbind, a gente pode tirar o vbind e deixar só dois pontos, né? Então o dois pontos é o vbind, tá bom? O dois pontos é o vbind. E aí nós que a gente pode fazer vbind do que a gente quiser. A gente pode qualquer atributo, né? Então, quando a gente quer colocar um conteúdo dentro de uma tag HTML, a gente usa o bigode. Quando a gente quer mexer num atributo, a gente usa o vbind, que pode ser usado pelo atalho dois pontos, tá? Então, qualquer atributo. Eu posso pegar o alt aqui, ó, e colocar aqui uma descrição de imagem aqui, né? Então, eu crio um atributo lá gato do e... Matrix, né? Esse é o É, gato do isso. Matrix. Então, isso, gato do Matrix. Eu poderia colocar aqui. Só que aí, eu não quero colocar aqui. Eu quero colocar no image
description. Eu venho aqui e ponho aqui image description. Gato do Matrix. Então, eu aqui, põe ele aqui para baixo. E é isso. Tá? Então, esse aqui eu acho que é a lição 1. Basicamente é isso, tá? E aí, o que a gente faz? Só para ver se a gente fez certo, né? Daí a gente faz aquele truquezinho. A gente faz assim, ó, git diff, eu quero fazer a diferença, né? Git diff, eu quero saber a diferença dessa branch lstart com a L01, que é essa própria branch, L01, só que a end, né? O final dela. E o que eu errei? Ah, tá. É que quando eu não fui para branch ainda, eu tenho que pôr um origin aqui. Quando eu ainda não fui para branch. Então, foi isso que eu fiz, ó. Tá? Então, a gente fez isso. Fez isso aqui. Tá? Então, note que o duration, ao invés de colocar horas, 42 horas inteira, eu coloquei só 42, tá bom? Porque a ideia é que o duration eu tenho um número, né? E não uma string, assim, tá? E é legal que depois a gente pode usar uma técnica que, por exemplo, se a duração for 1, não vai ficar 1 horas. A gente pode usar depois uma função no JavaScript não, no JavaScript, só que com o framework, que a gente calcula o horas. Daí, se for 1, a gente põe hora, 1 hora, e se for maior que 1, a gente põe horas, né? Então, a gente pode fazer uma funçãozinha. Então, isso aqui vai ser calculado, tá? Mas beleza, por enquanto, vamos deixar assim. Beleza. Tá? Aí, sem amor ao meu código, eu dou um git checkout ponto. Eu falo, ó, desfaz tudo. Né? E aí, quando eu faço isso, eu desfiz. Né? E aí, eu vou para a lição 2. Git co L2 start. Eu deveria fazer git checkout, tá bom, pessoal? Mas para quem quiser, eu acabo usando atalhos assim, tá? Mas aí, isso, eu não sei se vocês conhecem isso, mas só para, como eu usei, eu não deveria ter usado o git checkout para não ter que falar disso, mas como eu usei, agora eu vou ter que falar. Então, na minha home, né? Então, o tio é o home, barra, ponto, git config, eu tenho esse arquivo git config, né? Eu imagino que todo mundo que usa git acaba tendo esse arquivo git config, que é na sua pasta de usuário. E aqui eu tenho esses apelidos, né, que são os alias, tá? Então, ó, quando eu faço ST, é status, CI é commit, e o CO é o checkout, tá? Então, eu acabo, sem meio perceber, eu acabo usando esses atalhos aqui, tá? Porque faz algum tempo já que eu venho usando, então, fica aqui. Se você quiser, tá? Você pode criar esses atalhos. Eu vou deixar no link o endereço pro meu git config. Então, quem quiser pode usar isso. Beleza? Então, tá lá. Eu naveguei aqui, eu estou aqui na branch start. Então, agora vamos ver como que está a minha página, né? Deixa eu usar isso aqui. Aqui. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Ah, note que eu tenho um botão. Antes eu não tinha esse botão. Será? Ah, não, eu não tinha. Eu tinha esse 42 horas aqui, né? Então, vale a pena eu vir... Cada lição Ou que em eu vou breve também, começar... eu acho que em breve apareceu aí também. O em breve. Legal. Tá? Então, note que cada lição que você começa, às vezes ele já pode ter umas funcionalidades a mais que a gente não tinha antes, tá bom? E aí note que também, lembra que na primeira lição eu tinha o script, eu tinha todo o código aqui? E agora ele já está externalizado, tá? Então, aqui é um resumo que se você já tem um site funcionando, usando HTML puro, se você quiser converter ele para Vue, basicamente é isso que você precisa fazer. Você insere essa linha aqui, no começo do seu, né, do seu HTML aqui dentro do head, você põe esse script aqui, você cria um script com o nome que você quiser, aqui eu chamei de main, mas pode ser o nome que você quiser, você pode chamar de app.vue.js, e aqui dentro você vai pôr esse código,
é isso. E aí você consegue injetar Vue.js e seu site, que era estático, ele passa a ser gerenciado pelo Vue agora, tá bom? É claro, a gente não pode esquecer, né, que a gente precisa, recapitulando aqui, né, que a gente precisa pegar uma div aqui, geralmente a mais externa de todas, logo aqui vem abaixo do body, eu falo, olha, eu ponho um ID, né, eu chamei de ID app, e aí esse ID app aqui, ele está sendo mapeado aqui, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar qualquer coisa aqui fora, né, se eu colocar um H1 aqui, e falar que, quer ver, ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, eu tenho o duration aqui, o curso. Então, se eu pegar esse curso aqui e colocar aqui também, né, que isso vai acontecer? Ele vai aparecer o H1, só que vai aparecer o arrow, né, o chaves curso. Por quê? Porque isso aqui não está gerenciado pelo Vue. Né? A partir do momento que eu jogo isso aqui para dentro do app, aí sim ele aparece aqui. Tá? Então, basicamente é isso. Então, isso que a gente está falando. A gente está falando, viu? Gerencia para mim tudo que tiver dentro do app, tá bom? Ai, tomara que não tenha clicado. Ah, beleza. Então, eu falo, viu? Gerencia para mim tudo que está aqui dentro. Então, é isso. Então, com isso, você pode pegar qualquer site que você tem existente e injetar o Vue, tá? Então, esse é o primeiro passo. Beleza. Então, agora vamos dar uma olhada aqui nesse código. Então, note que agora eu tenho aqui separado aqui para mim o main.js e eu tenho tudo aqui em data, né? E agora nós que tem um carinha novo aqui. A gente não fez, mas a gente tem um ativo. E o ativo ele fala que é falso, tá? E aí vamos entender a lição. Quer ver? Eu vou fazer aqui, aguenta isso aqui, só para eu pegar minha colinha aqui para relembrar. Tá bom? Eu acho que fica mais justo eu abrir o PDF. Então aguenta aí que eu vou abrir o PDF aqui. Eu devia ter aberto antes, mas eu acho ele rápido aqui. Telefone. Se eu estiver muito devagar, vocês podem falar. Olha, então a lição 2 é sobre VIF e VELSE, né? Então, o que é isso? Isso aqui é condicional, é igual lá no JavaScript, né? A gente põe assim, ó, se uma variável for com esse valor, eu faço isso, se não, eu faço aquilo. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Eu posso pegar e fazer um VIF e falar que essa tag inteira, ela só vai aparecer nessa condição, tá bom? E por coincidência, eu acho que é exatamente o que a gente precisa fazer ali, tá? Então, qual que é a lição aqui? Qual que é o desafio, né? Eu quero que se esse curso ele tiver ativo, ele não apareça em breve. Se ele não tiver ativo, ele aparece em breve, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu curso e vou fazer em app.ativo, ele está falso. Mas se eu mudar o ativo para true, ele tem que sumir em breve daqui. E note que não sumiu, tá? Então é isso que eu preciso fazer. Então eu preciso fazer um condicional, falar, olha, só pode ter um em breve aqui quando o data ativo, né, o curso tiver ativo. E não faz sentido, né? Se o curso está ativo, beleza, né? E se ele não tiver ativo, meio que está fazendo um marketing. Olha, em breve vai ter esse curso. Então, mas ele não está ativo ainda, então eu não posso clicar aqui nesse botão, tá? Então acho que tem duas coisas para eu fazer aqui, para a gente fazer, né? Uma é desabilitar o botão. Então, olha, o botão ele está habilitado, então está errado. Eu teria que bloquear esse botão aqui, porque ele não está ativo. E quando estiver ativo, eu posso clicar no botão e não vejo mais isso. Tá? Então, nessa parte aqui eu acho que está tudo beleza. Em termos de JavaScript, eu acho que eu não preciso fazer nada. O que eu preciso é, em termos de
de sintaxe do Vue.js, eu preciso colocar VIF em alguns lugares aqui para conseguir atingir dois objetivos. Esse em breve, ele só vai aparecer quando está ativo. 2, esse botão eu só posso clicar nele quando tiver ativo, né? Então é meio aqui eu não ativo e aqui eu ativo. Então, vamos lá, Luiz, me ajuda aí. Vamos começar pelo em breve aqui. Vamos lá. Então, a gente tem que fazer a diretiva, né, o VIF. Eu vou basicamente colocar o que eu fiz aqui, professor. Eu dobrei o button, tá? Eu não entrei na solução, nesse exercício não entrei na solução de colocar na mesma funcionalidade, né? Na mesma linha. Então, Tá, VIF beleza. ativo, eu Vamos coloquei lá. o botão Ó, para... Não, contrário perfeito. ao ativo. VIF contrário ao ativo, eu coloquei o em breve, né? Tá. E aí embaixo eu coloquei o VIF ativo, iniciar, e embaixo eu coloquei o disable. Eu fiz um bind o vbind no disable. Isso, exato. Desculpa. Aí embaixo desse botão, né? Eu fiz o vbind pro Mas, ó, disabled. deixa eu ver se eu entendi. Você está Certo. falando o seguinte, olha, se tiver ativo, aparece esse botão normal e show de bola, tá? Isso, exato. E esse botão você quer fazer o contrário dele, se não tiver ativo, certo? Exato. A gente poderia fazer assim, ó, if, VElse, né? Aí eu coloquei o aí, VElse aí. então, assim, só para explicar o VElse. Aham. Se ele tiver ativo, aparece isso. Se ele não tiver ativo, aparece isso. Então, você nunca vai conseguir ver os dois botões. Né? Ó, eu tenho o botão Uhum. 1 e tenho o botão 2 aqui. Então, a hora que eu dou um salvar aqui, note que eu vejo só o 2 aqui. Se eu mudo o ativo para true, né, ele aparece o 1. Se eu ponho falso, ele aparece o 2. Mas eu consigo atingir esse mesmo objetivo colocando um VElse. Então, esse aqui é o senão. Então, ó, se tiver ativo, eu apareço esse. Se não, eu apareço esse. Tá? Então, note que se eu salvar aqui, eu vou conseguir o mesmo objetivo. Ó, apareceu 2. Se eu mudo para falso, ou melhor, ele já é falso, né? Se eu mudo ele para true, ele aparece o 1, tá? Eu quis mostrar assim porque eu já vi alguns alunos se confundindo com esse VElse aqui, tá? Então, eu quis fazer assim. Uhum. Então, note que eu vou ver um botão, né? Então, eu posso pegar, tirar aqui, tirar aqui. Tá? Então eu sei que eu nunca vou ver esses dois botões de uma vez só. Beleza. Você. Ah, tá. Só que agora eu tô vendo isso, né? Mas eu não consegui. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso, quando não tiver ativo, então é no VElse, né? Porque se tiver ativo ele mostra isso aqui, e ele tá bonitão aqui, pum, 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 pum. E, e quando não tiver ativo, eu quero fazer duas coisas. Primeiro eu coloco um disable. Disable é do HTML, né? Isso aqui não é do Vue. Então, se eu salvar aqui, ó, agora note que eu não consigo clicar mais. Eu não consigo clicar nesse botão como eu conseguia antes, tá? Só que ele ele tá com aparência que dá para clicar, né? Então, meio que eu poderia Uhum. remover essa classe daqui. Então, eu tenho dois botões. O botão ativo e o botão não ativo. É isso Então, aí. note que agora eu acho que ficou melhor, ó. Então, eu tô aqui. Então, ele botão tá ativo, ele tá não ativo. Se eu mudar ele para ativo, ele muda de cor e permite que eu clique. Legal? Era isso? Maravilha. E aí tem o lá no em breve, né? Ele só Ah, aparece caso estiver a negativa do ativo, né? Caso tiver true, né? tá Eu bom. Então você coloquei colocou isso um porque VIF aqui, certo? ele acompanha o mesmo a lógica do iniciar do o disable, né? O botão desabilitado. Ele vai aparecer Tá. só quando E aí, o que você colocou aqui no VIF? aí a exclamação Tá, e o ativo. not ativo. Tá, Norte ativo isso. perfeito.
Então, vamos testar? Então, aqui ele está ativo igual a falso, né? Ele não está ativo e apareceu em breve. E botão desabilitado. A hora que eu venho aqui, ponho ativo igual a true, ele soma em breve e aparece o iniciar, né? Então, olha só, a gente está dando comportamento para nossa página, né? Então, isso é muito legal. Uhum. Mudando um dado. Imagine que eu pego isso aqui de uma API, né? Eu pego isso aqui de um outro sistema, ou pego isso aqui do meu banco de dados, né? Eu pego essa informação, ou se o usuário muda essa informação, né? Eu mudo a minha tela aqui. Isso Legal. diz respeito à mudança de estado, professor? Isso é o que é na parte conceitual é a mudança de estado, né? Perfeito. Mudança de Sim. estado, é isso aí. Ah, certo. E aí, então eu acho que com isso a gente atingiu o objetivo da lição 2, tá? Então note que são objetivos, né, uns desafios aqui tranquilos para a gente ir começando com passos de bebês, né? E a gente vai entendendo uma aplicação, né, bem próxima do mundo real aqui, né, uma aplicação de cursos, né? Tudo bem que aqui a gente só tem um curso, mas a gente vai pôr mais cursos, né? E aí é isso, tá? E aí note que, não, tá bom. Eu acho que é isso. Aí, quer ver o que eu fiz aqui? Tá. Aqui um desafio maior, mas eu acho que numa lição um pouco mais para frente eu resolvo isso, então, mas só para já ficar uma pulguinha atrás da orelha aí, eu gostaria de tirar esses dois botões. Eu gostaria de deixar um botão só e escrever um código aqui, fazer um VIF, de certa forma que eu consiga ter só um botão, ao invés de ter dois botões aqui, né? Tá perfeito. O comportamento tá perfeito. O que tá ruim vamos pensar que eu mudei o estilo do botão. Ah, eu tenho que pôr aqui uma classe agora btn grande, para o botão ficar maior. Daí eu tenho que lembrar de colocar aqui e colocar aqui. Agora não é iniciar mais, agora é start. Daí eu tenho que mudar aqui, mudar aqui. Então percebe que quando a gente duplica as coisas, não é muito bom, né? Então seria legal se eu conseguisse escrever esse botão uma única vez, mantendo esse mesmo comportamento. Então isso aqui seria o ideal, tá? Então fica aí, né? Para vocês pensarem, tá bom? E acredito que logo em seguida a gente resolve isso. Então tá bom. Beleza? Viu, Roger? Tranquilos? Oi. Uma pergunta. Com o VIF e o VIELS, e o VIELS if, ele remove o HTML da DOM, né? Ele Ah, remove perfeito. de fato, né? Diferente do VShow, né? O VShow, ele só o display none, né? Perfeito. Bem lembrado, cara. Porque aqui, nessa lição é do VIF, daí eu tenho o else if, eu tenho o else, né? Então eu tenho VIF, VElse, ou eu posso ter VIF, VElse if, e daí eu tenho o VShow, né? Então, quer ver? Ó, se eu mudar aqui o VIF, esse VIF para VShow, eu mantive exatamente o mesmo comportamento. Na hora que eu vou mudar aqui para true, ele ativou aqui e sumiu em breve, né? Então, eu tenho o mesmo comportamento. Mas qual que é a diferença, então, de VIF e VShow? Né? A grande diferença é que o VShow, o elemento está aqui, vocês vão ver. Se eu dar um inspect aqui, abrir aqui, eu vou achar aquele spam lá do em breve. Olha lá, tá vendo? O em breve tá aqui? O em breve tá aqui, bonitão. A única coisa é que o Vue.js foi lá e colocou um display none nele, tá vendo? Olha o display none aqui dele. Tanto é que se eu tirar o display none, eu consigo aqui mexer e ver isso, tá? Então, o Vue, ele foi lá, escreveu esse HTML e ele consegue esconder, né, com display, que o esconder com o CSS é muito rápido, o CSS é muito rápido. Agora, quando você pega e põe um VIF, que é o jeito que estava aqui, a primeira forma que a gente resolveu, né, visualmente parece a mesma coisa, só que vocês vão notar agora
que quando eu faço um ativo igual a true, ele sumiu aqui, mas se eu der um inspect, eu não vou achar mais ele aqui. Eu vou pegar o H2, ó, não tem mais aquele spam. Ele realmente removeu o elemento. Então, ele usou JavaScript para ir lá, mexer no DOM, né, toda a estrutura do meu HTML e remover um elemento. A hora que eu vou lá e mexo no meu dado, ele vai lá, gera um elemento, insere de novo aqui dentro. Então, ele é um pouco mais lento, né? Porque o VIF ele realmente fica operando no elemento. Então, agora multiplica isso por milhões de elementos na sua tela. Então, se você ficar colocando VIF num monte de lugar, né, imagina que você tem uma lista de centenas de cursos, e você fica pondo o VIF, ele vai, nem que seja na linha lá, nas casas dos microsegundos aqui, mas ele vai ser mais lento, tá? Então, onde a gente puder usar um VShow, vamos usar VShow, tá? Então, nesse caso do em breve, vamos pensar que não tem problema nenhum. Se o usuário conseguir inspecionar o elemento e ver que tem um em breve escondido aqui, não tem problema nesse caso, tá? Então, esse spam aqui não teria problema nenhum eu colocar um VShow. Tá? Diferente desse botão. Esse botão, eu não quero que ele consiga habilitar, né? Eu realmente não queria que ele pudesse operar nesse botão. Então, acho que um VIF cai melhor nesse botão aqui. Tá? Então, essa é a pequena diferença que tem entre VShow e VIF, tá? Beleza? Respondeu? Maravilha, professor. Legal. Na verdade, eu acho que você sabia, né? Eu só repeti aqui. Não, é que, na verdade, eu ainda ficava meio assim no sentido de qual seria melhor, assim, para aplicação, né? Aham. E às vezes mas você deu uma explicação muito boa mesmo, que às vezes tem informação ali que não vai se inspecionar, eu acho que é melhor estar escondido mesmo, né? Mas a gente realmente não quer, né? Falar, olha, se for nessa condição, mostra. Se não, o usuário não vai ter nem ideia que poderia existir aquilo, né? Então, eu acho que é aí que entra o VIF. Então, eu dei alguns exemplos aqui, né? De VLC, eu fiz aqui, ó, quando a gente faz expressões, ó, eu posso fazer, ó, se o estoque for zero, eu falo, ó, sem estoque. Ó, mas se tiver um estoque, né? Então, aqui é um se não se o estoque for menor que 10, eu falo, olha, tá acabando o nosso estoque, vai lá. E aí, se não, né? Então, se não tem estoque mesmo, né? Aí eu pego e mostro que. Não, desculpa, falei o contrário, né? Se o estoque for zero, sem estoque, né? Se o estoque for pequeno, eu mostro uma mensagem lá de ajudar no marketing, né? Para vender mais. Se não, se tiver bastante no estoque, aí eu ponho, ó, tá disponível esse produto aí. Tá? Então, beleza, daí eu acho que aqui a gente consegue encerrar esse assunto do VIF, tá? Então você vê que não tem muito o que falar, tá? Uma coisa que eu gosto de reforçar no Vue.js, né, é que ele, no final do dia, ele é uma ferramenta, né, ele é mais que uma ferramenta, ele é um framework, né, que ele ajuda a gente a padronizar e tudo mais, só que ele não tem tantas coisas. No final do dia, ele é JavaScript, né? Então, ele é uma sintaxe JavaScript, ele é um... Tem algumas pessoas que usam o termo, é um açúcar sintático aqui, né? Ele põe um açúcar aqui no nosso código para ficar mais fácil aquelas coisas que a gente fazia com mais dificuldade, tá? Então, então a gente sempre tem que lembrar que eu consigo fazer tudo com JavaScript, tá? Daí a pergunta é, será que o framework, será que o Vue.js tem alguma coisa para facilitar esse trabalho chato, tá? Então, eu poderia fazer com JavaScript, aquele VIF, né? Não o VIF, né? Eu conseguiria fazer aquele condicional, eu conseguiria gerar um código, mas imagine quanto código JavaScript eu teria que escrever para ter aquele comportamento, né? Então, aqui eu fui lá e coloquei um VIF e magicamente ficou bem melhor minha página, né? Com menos código, ficou mais enxuto, tá? E quem só fez e quem nunca programou páginas com JavaScript, não fez muita coisa com JavaScript, às vezes vê o framework e fala, poxa, bastante coisa para aprender, mas na verdade é o contrário. Se eu não tivesse o framework e tivesse escrevendo isso com JavaScript, eu estaria escrevendo muito mais código, tá? Então esse é uma coisa que eu sempre gosto de ficar reforçando. Então esse VIF aqui facilita muito a nossa vida.
Então, aqui a lição 3 eu continuei falando de VIF. Vamos ver o que eu pedi aqui. Deixa eu mudar aqui para V3. Cadê meu terminal? Não, peraí que não mudou. Deixa eu ver. Te falar que eu fiquei meio assim na hora de fazer os bind lá na classe mesmo. Trocar a classe do botão e tal. Saber se eu Ah, é? colocava o colchete, como é que era lá. Uma- uns detalhinhos lá meio pegadinha. Ele tem várias formas de fazer aquilo, Sim. né? Porque realmente tem vários cenários, que tem um cenário que você tem por array, tem um cenário que você tem por objeto. A gente, eu acho que já vai chegar lá. Então, aqui a lição 3, né? Vamos lá. Primeiramente, descarte sua outra. Beleza, a gente já fez isso, né? Então, mude para a lição 3, eu acabei de mudar. Aí, o que a gente vai precisar? Ah, tá. Então, ó. Então, note que a gente tem dois badges, né? Então, badges são esses elementos aqui. E que devemos mostrar apenas um deles, né? Então, agora, se a gente olhar, então, ele falou isso, mas a gente não tinha, eu acho que a gente não tinha o valor do curso. Agora, foi um atributo que eu acabei de colocar nessa lição. Então, agora a gente tem o valor. Quando a gente mudou, fez o checkout dessa branch, a gente tem o valor. E agora, com esse valor, eu mostrei free e R$ 100, né? Então, vamos brincar um pouco aqui. Vamos pegar aqui, ó, app.valor 100, né? Então, eu posso pegar aqui e falar que é 200. Ele já muda lá. E eu posso falar que é 0. Então, quando for 0, eu não quero mostrar 0. Eu quero que só fique o free. E quando for maior que 0, eu só quero mostrar o valor, não quero mostrar o free, né? Então, basicamente é isso. Então, bom, eu acho que é tranquilinho a gente fazer essa mudança. Vamos só confirmar que é só isso. Devemos exibir apenas um dos badges. Então, dicas, note botão, usando o console. Tá? Eu acho que é isso. Então, as dicas que eu dei, basicamente é isso. Então, vamos lá, vamos tentar entender esse código. Então, no meu JavaScript aqui, eu tenho isso aqui. Então, aqui eu não vou precisar mexer, tá tranquilo. Eu preciso mexer aqui em HTML, né? Então, vamos achar onde tá esses badges. Ó, tá aqui. Tá aqui meus dois badges, né? Então, eu acho que tá tranquilo fazer isso, né? Quer me ajudar aí, Luiz? Então, a gente pode colocar aí no, vamos lá, no VIF, a gente pode colocar que se o valor for maior, menor ou igual, eu acho que é a 0, né? For igual a 0, menor do que 0 não vai fazer muito sentido. For igual a 0, ele aparece free, né? E o VElse embaixo com o, o double boostage do valor, né? Se Aham, caso for acima tá. de É. 0. Eu não sei se alguém já tentou, mas às vezes alguém pode querer tentar pôr valor igual a 0, né? Mas daí a gente tem que lembrar que é JavaScript. O JavaScript, a comparação sempre é Ah, sim. igual, né? Dois. Então, Isso. então a gente põe assim. Se não, a gente põe um VElse aqui. Então, ó, eu ponho isso aqui, se não, eu ponho isso aqui. Vamos ver se deu certo. Salvei. Já ficou R$ 100 aqui. Se eu mudar aqui o valor para 0, free. Ó, eu acho que é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa nessa lição. Tá. Então, agora,
eu acho que dá para a gente tentar brincar um pouco com esse botão. Vamos tentar colocar um botão só? O que vocês acham? Vamos aproveitar que a gente está vendo esses condicionais aqui, porque a próxima lição já sai dos condicionais. Quer ver? Aqui entra no VFOR. Então, vamos pegar e vamos tentar brincar com esse botão, tá? E já tem o to do aí mesmo, né? Que Exatamente ali é na isso, 4.4. é isso, que é esse to do. Veja como remover a classe usando o class bind ao invés de utilizar VELSE. Tá. Então, o problema é esse. Eu não quero dois botões aqui, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, vamos por partes. Primeiro, eu acho legal a gente tentar ver a diferença entre eles, tá? Então, eu vou tentar aqui, ó, pensar na diferença. Eu acho que a diferença, se eu tirar isso aqui, ó, depois isso aqui no começo, então, olha só. Então, a diferença entre eles é esse, né? Quando está ativo, ele tem essa classe a mais, só isso. E quando ele não está ativo, né, ele não tem essa classe e ele tem o disable, né? Ele tem esse disable. Então, essas duas coisas, a classe btn primary, que é que dá a cor, e a propriedade disabled, tá? Então, esse disable aqui eu acho que está tranquilo, né? Então, esse aqui, eu acho que a única coisa que eu tenho que colocar aqui é essa classe. Esse disable faz a mágica já. Ó. Então, tanto é que eu poderia tirar isso aqui, deixar só um botão com esse disable. Tá? Ó. Que eu já teria o efeito, né? Ó, se... só que daí eu ponho a cor aqui. btn primary. Então, ó. Então, aqui, eu posso clicar. Se eu pegar um app.ativo e falar que é falso, ele ficou em breve aqui, né? E, ó, eu não posso clicar mais. Então, já está fazendo o que eu deveria. Eu não posso clicar. Tá perfeito. A única coisa é que eu queria, só por efeito visual, eu queria tirar essa cor daqui, tá? Então, o único problema que restou pra gente é como colocar dinamicamente né, essa classe CSS, tá? Então, daí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer da mesma forma, a gente precisa fazer o vbind. Então, esse classe, eu vou falar, olha, eu não quero colocar via HTML, eu quero colocar via JavaScript. Então, eu ponho o vbind, ponho 2 pontos aqui, tá? Então, note que se eu fizer só isso, já ferrou aqui, ó. Já quebrou tudo, né? Por quê? Porque quando eu coloco 2 pontos, ele não espera mais uma string aqui. Ele espera, ele espera não. Ele acha, quando tá assim, é HTML normal. Então, ele pega, ele sabe que o que tem aqui dentro são CSS. Ele entende que isso aqui é uma string. Quando eu coloco 2 pontos aqui, que ele fez o vbind, isso aqui ele fala, opa, isso aqui é Vue.js. Se aqui é Vue.js, isso aqui é JavaScript. Daí ele vai tentar executar esse código JavaScript aqui. Tá? Então, daí é a mesma coisa. Se eu abrir um terminal aqui e colocar Node, né, abrir um executor de código JavaScript e colar aqui btn, sabe, ó, é erro de sintaxe. Ele não entende esse código JavaScript, tá? Então, foi isso que aconteceu aqui. Por isso que ele deu esse erro aqui, tá? Ó, inclusive, tá, vocês conseguem ver que o erro é o mesmo, né? O mesmo erro que eu tive lá no Node.js é o erro que tem aqui. Então, né, no mínimo eu teria que pôr uma string aqui. Vamos ver, talvez assim funcione, vamos ver. Ó, assim funciona. Né? Então, se eu pegar e jogar uma string aqui, funciona, tá bom? Então, note que é código JavaScript. Só que aí, o Vue, ele começa a ter mais sabores, né? Então, uma outra forma de fazer isso é escrever um objeto, né? Então, no JavaScript, a gente tem um objeto. Então, eu ponho um objeto aqui. Só que o objeto, lembra que quando eu crio o objeto no JavaScript, ele é formado por pares de chave e valor, né? Então, eu vou ter uma chave btn. Então, eu ponho aqui, ó, btn. Né? Então, quer ver? Primeiro eu vou escrever esse objeto aqui fora, tá? Então, como que eu escrevo um objeto? Assim, ó, btn. E daí eu falo, btn eu quero visível ou não? É true ou falso? Né? Não, o btn sempre vai estar visível. Então, eu ponho true. Sempre vai estar visível.
E daí eu vou criar a classe btn, né, primary aqui. E aí, se eu colocar true, sempre vai aparecer, mas eu não quero sempre colocar true. Eu quero colocar uma condição, né? Então, ó, quando que vai estar colorido? Ah, quando tiver ativo. Quando tiver ativo, né? Vamos colocar essa primeira condição. Só que daí aqui tem uma pequena pegadinha. No JavaScript, se você criar um objeto com isso aqui, não dá certo, quer ver? Ó? Quer ver? Eu vou criar aqui, ó. Let C1, objeto 1 é igual a 2.100. Isso funciona, né? Agora, se eu pegar e fizer assim, ó, btn primary é igual a 100, ele dá erro de sintaxe porque esse sinalzinho de menos que tem aqui, esse hífen, ele não entende, tá? O JavaScript fala, o que, que é isso? O que, que você está criando um menos aí no meio, né? O menos é um operador matemático, tá? Então não dá certo. Então, para isso funcionar, eu tenho que fazer assim, ó. Tem que colocar isso aqui entre aspas, tá? Da mesma coisa, se eu colocasse o A entre aspas, é a mesma coisa, tá? Eu não preciso colocar os dois, eu só coloquei para mostrar que o A sem ou com aspa é a mesma coisa. Mas o btn, por ter um hífen aqui, eu tenho que colocar entre aspas. E aí, isso aqui é uma sintaxe válida. Então, eu volto para cá, coloco isso aqui, e agora eu jogo tudo isso aqui numa mesma linha. E agora eu vou tentar jogar isso aqui, esse objeto, né? Então, lembrando que aqui é um JavaScript, então isso aqui é um JavaScript. Beleza? Vamos ver? Vou dar um salvar aqui, vamos ver se já melhorou um pouco o comportamento. Então, vamos lá. Aqui eu tô... parece que... app.ativo. Ah, o ativo está igual a true, então ele está na cor que eu quero e eu posso clicar. Se eu ponho um ativo igual a falso... Opa, fake, não é fake. Falso. Olha só. Não posso clicar mais e mudou a cor. Certo? Então o princípio é esse, né? Da gente, isso aqui é o chamado de class binding, né? Eu fiz um vbind de uma classe, tá? Então isso aqui é uma propriedade bem legal. E eu posso aumentar minhas condições. Ah, olha, só vai ter essa classe quando for ativo e o valor for igual a 0. Então, só vai poder clicar aqui nessa condição, tá? Mesma coisa, o disable. Ó, quando ele vai estar desabilitado? Quando não tiver ativo ou o valor for maior que 0. Sabe, eu posso fazer esse tipo de condições aqui, tá? Então, aqui é uma expressão JavaScript, quando eu faço o bind. Tá? Então, isso aqui é super poderoso, ajuda bastante a gente a simplificar os códigos, né? Aí eu volto de novo. Imagine se eu tivesse que colocar essa condição usando o JavaScript. Né? Eu ia escrever um monte de código de JavaScript para conseguir dar esse mesmo comportamento. E daí eu acho que com isso a gente consegue remover esse to-do. E agora a gente tem um único botão aqui. Beleza? Show de bola, hein, Roger? Massa, professor. Legal. Então agora, vamos voltar aqui para o meu terminal. Inicial ponto. E PDF, VFOR. Ah, tá. Então, a lição 4 é sobre VFOR, né? Então, VFOR são loops, né? Então, lembra lá no JavaScript que sempre que a gente tinha um array, a gente quer percorrer esse array, então a gente fazia um loop, né? A gente fazia for item in lista, né? Então, isso era uma sintaxe. Então, o Vue.js permite uma forma da gente fazer loops, né? Então, olha só, imagine que aqui eu tenho uma lista de cursos. Então, eu posso fazer um VFOR nessa lista de cursos. E aí, cada iteração
Desculpa. Cada iteração dessa lista, eu vou ter um objeto do curso. Eu vou ter um item da lista. Então, é simples assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que que esse print quer fazer. Ah, tá, né? Então, aqui, quando eu tenho uma detalhes, então o detail, né, é um item dessa lista. Então, esse aqui é um apelido, né? Então, ele fala que eu tenho um array, e cada item desse array, ele recebe o apelido, que é o que eu colocar aqui. Então, eu posso pôr o nome que eu quiser nesse elemento, tá? Então, aqui é o nome do seu data, tá? Então, esse details, eu tenho que ter ele no meu data. Da mesma forma aqui, né? Esse detail tem que estar no meu data. E esse aqui é o apelido que eu dou para cada item quando eu estiver percorrendo cada elemento dessa lista. Então, esse detail aqui pode ser qualquer coisa, tá? Eu posso chamar ele de in details. E aí, uma vez que eu dei esse apelido, eu posso usar esse apelido onde eu quiser. Tá? Então, note que aqui eu usei o detail. Beleza, então qual que é a lição? Na parte 4. Remover o bloco de código HTML fixo, onde exibe os 3 cursos. Tá bom. Então, vamos voltar aqui. Então, get COL04 start. Mudei. Então, no meu HTML, eu tenho uma lista e aqui eu tenho 3 cursos. Olha, eu tenho o curso 1, tenho o curso 2, tenho o curso 3. Né? Então, eu não quero mais ficar repetindo esse código, porque, olha, é o mesmo, tá vendo? É o mesmo botão, é o mesmo, mesma horas, é o mesmo VIF que eu tenho aqui, eu vou ter que fazer em tudo. Aí imagine que eu mudei, ou adicionei um novo campo, mudei uma cor. Se eu tenho 3 cursos, eu tenho que sair mudando em cada BTN desse, né? Eu tenho que ficar mudando. Então, eu vou fazer um loop. Eu quero fazer um loop aqui, onde eu só quero ter um LI, né? Essa estrutura LI aqui, ela tá duplicada para cada curso. E eu não quero isso, tá? Aí no meu JavaScript, eu já fiz isso para vocês, tá? Eu vim aqui e eu fiz um array de cursos. Então, olha, tá aqui. O primeiro elemento é o curso 1, o segundo elemento é o curso 2, e assim por diante. Então, eu preciso fazer um vfor no courses. É isso que eu preciso fazer. E aí, eu pego os elementos daqui de dentro e não vou pegar mais daqui, tá? Então, eu quero apagar isso aqui. Vou apagar daqui, não quero mais isso, só quero ter o array agora. Salvei. Tá? Tanto é que ele parou de exibir o curso 1 aqui. Tá? E eu não quero mais esses aqui. Eu quero usar o vfor para conseguir fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o que eu quero repetir, né? Então, ó, o L, o que eu quero repetir é o LI, tá? Então, Luiz, se você quiser me ajudar aí, né? Eu imagino que o vfor a gente vai fazer aqui, certo? Aí, before course in courses, né? Uhum. A gente coloca uma key aí também, né? Ah, bem lembrado. Né? Porque se eu... Um bind da key. Teoricamente, se eu fizer isso aqui, já era para resolver. Já era para eu poder apagar tudo isso aqui, certo? Vamos ver. Antes de colocar aqui, vamos ver. Vou dar um salvar aqui, vamos ver se vai dar algum erro aqui no meu console. Tá, tem um monte de erro aqui, né? Então, mas a gente já vai ver. Ó, property format image is not defined. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Então, agora, vamos olhar aqui a estrutura. Olha, dentro do meu curso, eu tenho ID, eu tenho curso de novo, daí tem image, description, tá. Então, tá tudo aqui. Então, agora, você viu que ele, agora, como eu deletei aquelas variáveis aqui, que tinha aqui em cima, ele está falando que esse course aqui não existe. Ele está falando que esse description não existe, né?
esse price não existe. Então, nada desses itens aqui está existindo. É isso que ele está me avisando agora, né? Quando eu deletei. Tá. Então, como que eu arrumo isso? Ou você fez de forma diferente disso? Oi, professor. Não, então, faz um bind daqui, né? Faz os dois pontos no próprio v-for ali, na linha. Faz dois pontos, key, e aí o valor recebe o course.id, que aí vai ser a referência para todo o v-for, todo o loop, né? E além disso, a gente tem que ir mudando, por exemplo, no image, né? A gente tem que colocar, a gente vai mudar, colocar em double, não, ali a gente coloca o course.image, né? Isso. Perfeito. Aí na classe, na linha 32 ali a gente coloca course.course, né? Que é o título do curso. Aí na description a gente bota course.description, ali na 35, dentro do double mustache. E aí a duração também mesma coisa. E o price também, né? Na 38, 39. E acho que é Tem um isso, né? ativo aqui também. Isso, exato. Olha só. Vamos ver. Tá. Ó, já começou a aparecer, né? Ainda continua dando um erro, ó. Price. Deve ter mais um price que eu não coloquei o course. Então, eu dou um find aqui, ó. Price. Tá? Então, você viu que tudo eu coloquei, daí tem um aqui que eu esqueci, ó. O VA. Né? Então... E agora sim, ó. Tá vendo? O Ô, meu professor, tá... a diferença de fazer isso no JavaScript é algo absurdamente mais complexo, né? Assim, o negócio. Nossa, é muito mais. No Vue, Hum. facilita muito. Então, olha só. Meu loop aí já tá resolvendo. Então, agora... Olha, o que é o massa disso? Que agora eu venho aqui, cadastro mais um item. Vamos adicionar um quarto item aqui agora? Vamos aí, vocês querem ter curso do que agora? Me fala aí. Next. Vamos pôr um 4 aqui. A gente pega na internet, ó. Next. Logo. JS. Olha lá. Então, né, a gente foi lá, mexeu nos dados e agora eu já tenho um curso novo, tá? Então, isso que é o legal. Beleza? Então, o V4 é isso. O V4 eu não quero ficar repetindo coisa, né? Então, todo bloco de código que é igual, né, e só muda os valores, mas o HTML é o mesmo, e o que está dentro do HTML, os valores são diferentes, eu faço um v-for nele, tá? Então, o v-for é isso. Então, vamos para cá. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que era para fazer nessa lição. Eu acho que era isso. Essa lição era isso. Então, aqui, ó. Vamos fazer tudo. Git COL05 start events. Tá. E aqui.
PDF 5. Tá. Então, lá no JavaScript, essa parte aqui é bem parecida com o JavaScript, tá? No JavaScript a gente pode fazer isso, on-click, e aí você chama uma função JavaScript aqui, né? Então, essa parte aqui não muda muito no Vue.js, tá? Então, mas aqui ele tem uma diretiva chamada von, né? Que você pode colocar von e colocar aqui uma função JavaScript, né? Um método JavaScript, tá? E assim a sintaxe, tá? E aí, o legal é que o Vue ele tem que eles chamam os utilitários, né? Então, por exemplo, no JavaScript, você pode fazer onKeyUp, e aí você passa uma função. Tá? O Wordle, a gente fez assim, usando esse onKeyUp. O desafio do Wordle usando o JavaScript. E daí, lá dentro da função, você tem que fazer assim, ó, if o key igual a enter, daí você faz alguma coisa. Então, o Vue.js ele tem um atalho. Eu posso fazer aqui, ó, von keyup.enter. Então, quando você fica apertando a tecla, ele vai estar capturando, mas só quando for enter que ele vai mandar para essa função. Então, sabe, umas coisinhas assim muito legal. Então, tudo voltando para facilitar a nossa vida, né? E aí ele tem um atalho. Igual o vbind, que a gente foi em vbind dois pontos src, aí o atalho é só dois pontos src, o von tem um atalho. Ao invés de usar von dois pontos, você põe @click, tá? Então, quando você vê um @click, é isso. Isso aqui ele está fazendo um bind, né, para a ação de clique, para a ação de keyup, para a ação do enter. Tá? Então, basicamente é isso. E a sintaxe é essa. Eu tenho um botão, eu ponho @click, e aí eu preciso, dentro da minha estrutura do Vue.js, da mesma forma que eu tinha o data, eu vou ter que criar um métodos agora, e dentro de métodos eu ponho o método que eu quiser, tá? Então, esse ação, que é o que eu coloquei aqui, aí aqui tem um erro, tá? Eu não preciso colocar esse abre e fecha parênteses, tá? Ó, não precisa ter esse abre e fecha parênteses. Então, deixa eu anotar que eu preciso corrigir isso do PDF. Professor, aí nesse caso, só se estiver recebendo o evento, né? Que eu acho que aí precisa ter o abre e fecha Isso. parênteses. Se, Mas, se, se eu tivesse passando um argumento, né? Então, o ação argumentação. tivesse recebendo um valor, o ID né, de um curso, aí sim faz sentido a gente abrir o parênteses, passar o argumento e aí fechar o parênteses. Quando é só o nome da função, eu não preciso abrir e fechar. Se você passar assim, não vai ter problema, mas não precisa, tá? Beleza. Então beleza, vamos brincar um pouco com isso aqui, né? E vamos ver a lição. Precisamos que o botão iniciar adicione o curso na lista de estudos. Então, note que a gente tem duas listas. Precisamos que o botão comprar adicione na lista. Então, a gente tem dois botões, né? É porque quando o curso é de graça, o free, ele já, você pode iniciar o curso, ele vai para a sua lista de estudo. E quando o curso tem valor, você, antes de adicionar na lista de estudo, você tem que comprar. Então, por isso que nós temos dois botões. E aí eu quero que você consiga clicar no botão e ele vai mandar para a lista correta, tá bom? Então, beleza, vamos tentar fazer isso aqui. Então, eu vim aqui para o Start. Tá tudo limpo aqui. Vamos ver minha tela. Dar um refresh aqui. Beleza, então, tá vendo? Eu tenho um carrinho de compra. Isso aqui é o meu shopping list. E eu tenho aqui meu chapeuzinho aqui de educação, né? Que é o meu studying list aqui. E aí eu tenho o botão comprar, porque esse curso tem valor, e eu tenho... Aí esse comprar não funciona, porque ele não está ativo. E eu tenho o iniciar curso, porque esse aqui é de graça. Então, esse botão, na hora que eu clicar aqui, eu quero que adicione aqui, e esse aqui vai adicionar aqui. Então, é isso que eu preciso, né? Então, primeira coisa, vamos procurar por comprar curso. Então, vamos abrir nosso HTML aqui. Comprar. Tá aqui meu botão.
tá? E aí note que eu tenho um botão só, eu não tenho dois botões. Por mais que lá eu vejo, tem hora que eu vejo comprar, tem hora que eu vejo iniciar, mas note que é o mesmo botão. Ele tem um condicional aqui, tá? Esse aqui é um operador ternário do JavaScript, né? Eu estou falando, olha, se o curso for maior que zero, né? Se o price for maior que zero, aparece comprar. Se não, o dois pontos aqui é o se não, aparece iniciar. Então, esse aqui é o operador ternário, eu tenho um botão. Então, olha, que eu preciso pegar esse botão e jogar uma função aqui, ó. Vou por arroba, clique, igual, adiciona na lista. Beleza? Se eu der um salvar aqui, não tenham medo de fazer o código não estiver completo, porque o Vue.js vai guiar a gente, quer ver? Ele vai falar aqui, ó, olha, propriedade ou método adicionar na lista não foi definido, tá vendo? Então, eu coloquei uma operação de clique no botão, só que ele está falando, ó, esse método não existe. Então, beleza, vamos criar esse método. Daí a gente já viu aqui no PDF essa sintaxe, né? Eu posso vir aqui. Tá? Então, ó, eu tenho aqui data, né? Se a gente olhar aqui no PDF, ele fala, olha, você tem o data, você tem que, no mesmo nível do data, né? O data é uma chave data, eu tenho que ter uma chave methods. E dentro de methods, daí sim eu crio o meu método, tá? Então é isso que eu preciso criar, essa sintaxe. Então eu venho aqui, ó, o data está aqui, ele acaba aqui. Note que no VS Code eu configurei meu VS Code para ele mostrar essas chaves na mesma cor, tá? Isso aqui, ele por padrão, o VS Code não vem habilitado isso. Mas eu mexi no meu settings, eu acho que você colocar colorized no seu VS Code, ele vem desligado, daí você habilita ele, daí você consegue ver, tá vendo? Ó? Então eu sei que azul ele fecha aqui, né? E aqui esse rosa ele fecha aqui. Então é nesse nível que eu quero, né? Então aqui eu quero um methods, dois pontos. Daí né, isso aqui a chave é métodos e o valor dele é um outro objeto e dentro desse objeto eu posso ter métodos. Então aqui eu vou criar o meu método, adicionar a lista, abre e fecha, e aí eu ponho assim, tá? E aqui eu posso pôr um console.log, só para testar. Clique, funcionou. Vamos ver? Ó, parou de dar erro, sumiu o erro. Agora vamos clicar aqui. Vamos pegar o comprar. Olha lá, clique e funcionou, tá vendo? Tô clicando, ó, ele fica printando. Então, eu gosto de ir assim, passo a passo, tá? Então, beleza. Agora, eu preciso... Esse botão que é comprar, adiciona aqui, e o outro lá de baixo, que é o iniciar, adiciona aqui, tá? Então, vamos entender como que tá aparecendo esse zero aqui. Então, vamos ver quem são esses isso aqui. Então, eu vou olhar meu data. Então, vamos vir aqui no meu data e vamos tentar ver. Ah, já tá aqui, ó, de cara. Eu tenho meu array de cursos, e aqui eu tenho shopping list e studying list, tá? Então, agora, eu preciso saber, conforme o curso é de graça, né? Então eu vou ter que fazer um if aqui, um course ponto price, né? Porque Menor. é price, né? Zero. Opa, deixa eu fechar aqui. O course ponto price você colocou menor ou igual a zero? Você colocou igual a zero? Coloquei igual a zero. O microfone Tá. estava aberto. Aí, aqui, eu não sei se vocês já pegaram, mas como que eu faço para acessar esse data aqui? Porque eu quero colocar shopping list, então eu quero falar assim, ó, shopping list, né? No JavaScript, para eu adicionar no array, eu faço push, eu adiciono o course. Né? Então, ó, basicamente é essa lógica que eu quero fazer. Tá? Só que daí, vai ver que eu vou clicar aqui, ó, né? Já começou assim, ó, curso não foi definido. Né? Ó, da onde veio esse curso? Né? Não tem o curso. Então, já começa por aí. Então, tá bom. Eu preciso de um curso aqui, tá? Então, vou pôr aqui, ó, curso. Então, eu vou ter que falar que esse método recebe o curso, tá bom? É isso aqui. E aí, agora, a hora que eu clicar, olha lá. Clique funcionou. Mas olha que o parâmetro que eu recebi foi um point
um pointer event, não foi um curso. Então, note que parou de dar o erro, mas olha, cada vez que eu clico, ele recebe um evento de ponteiro aqui. E não é o que eu quero, né? Então, como que eu posso mudar isso? Então, a pergunta é, quem que está chamando esse meu método? Né? Eu posso dar um Ctrl Shift F aqui e procurar por esse método, que é o nosso botão, né? Esse botão aqui, esse botão que está chamando. Então, galera, esse botão está onde? Esse botão, ele está dentro do meu V4, quer ver? Cadê meu V4? Ó, meu V4 está aqui na linha 39. Então, eu faço aqui, ó, curso em cursos. Então, cada vez que ele percorre esse for, esse curso tem um valor, né? De um elemento daquele array. Então, eu vou passar esse curso para o parâmetro aqui, ó. Que é aquilo que o Luiz tinha falado. Então, aqui eu quero passar o curso como parâmetro. Eu dou um salvar e vamos ver agora o que vai acontecer. Ó. Eu dou um comprar aqui. Olha lá, funcionou. E note que ele passou o curso aqui, ó. Eu tenho todas as propriedades, ó. Curso.ativo, descrição e o price que eu quero. Então, chegou para mim aqui o curso. Professor, aí Então, nesse caso não precisaria lá no método colocar o this shopping list, né? Não é necessário, então, né? Então, a gente que era necessário colocar tanto no... tá. Então, eu já vou responder você, tá? Eu fiz assim porque é o que é mais intuitivo, né? Aqui no meu data eu tenho shopping list. Aqui na minha tela, eu posso usar shopping list. Quer ver? Ó? Vamos achar onde está aquele ícone lá, quer ver? Ó, tá vendo aqui? Na contagem, né? Eu posso colocar o shopping list aqui, não posso? Posso fazer assim, ó. O length, né? Do shopping list. Shopping list, quer ver? Ó? Ó lá, apareceu o array do shopping list aqui, tá vendo? Não é isso que eu quero, né? Mas, ó, já apareceu o array do shopping list. Então, a hora que eu clico aqui, né? Tá funcionando. Mas não entrou nesse loop, não entrou aqui nessa condição, porque esse curso que eu cliquei, ele tem um valor maior que zero. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos mudar aqui para a condição para maior que zero. Então, se o preço for maior que zero, ele adiciona no shopping list, né? Eu tinha feito errado até a condição. Vou salvar. E agora eu vou clicar. E agora ele deu erro. Então, ele entrou dentro daquele if, porque o valor desse curso é maior, ele é R$100, 100 é maior que zero. E a hora que ele foi executar, daí note que ele dá a linha aqui, a hora que ele foi executar a linha 42, ele falou shopping list is not defined. Então, linha 42, ó, essa linha aqui. Ele falou que shopping list não existe, não foi definido. Então, o Luiz já deu a dica, ele falou do dis, né? Mas aí o que eu queria falar para vocês é o seguinte, por que shopping list não existe? Porque dentro desse methods, que é onde eu estou aqui, eu não sei quem é shopping list, né? O shopping list é um atributo da chave do meu app, né? Que é do meu view, tá? Então, em teoria, eu teria que fazer assim, ó, app.shoppinglist, né? Porque se eu pegar aqui e fizer app.shoppinglist, é esse objeto aqui que tem o meu array, tá? Nesse objeto eu posso fazer aqui, ó, shoppinglist.length e saber que ele tem 0 objetos aqui dentro, né? Então, teoricamente eu quero fazer isso, app.shoppinglist. Mas você percebe que esse app.shoppinglist, ele já, isso aqui já é o app. Então, todo esse código aqui é a definição do meu app. Então, fica estranho eu colocar app aqui dentro, tá? Então, uma outra forma de você conseguir referenciar esse objeto é fazer um this. Então, quando você põe this aqui, você está falando, olha, dentro desse objeto eu quero que você pegue o shopping list. O que é this? O this é o app. Né? Então, aqui fora eu posso fazer app.shoppinglist. Aqui fora eu posso fazer isso. Mas como eu estou
dentro do objeto, então eu falo, olha, aqui nesse objeto, então eu falo esse this, né? Então esse objeto ponto shopping list. Como Então se é estivesse aqui a fazendo um bind implementação. do método para o data, né? Assim, puxando a É, referência é, do data para dentro é que o do this, método. quando você está numa função, né, como por exemplo, quando você cria aqui uma function, xpto, e aqui dentro você faz um this, você está falando que esse this é dentro dessa função. Então, esse objeto, essa função, né? Então, o this aqui é esse contexto desse objeto. Então, o this acaba sendo o app. Então, quer ver agora? Vamos ver que vai funcionar. É que eu já vi vários alunos fazer sem o this. Ele tenta fazer assim, tá? E aí não tem. Ele dá essa mensagem, né? Ele fala que o shopping list não foi definido. Então, a correção é por um this. Então, this é uma coisa do JavaScript, tá bom? Não é do Vue.js, tá? Quando eu faço this, lembre que this é do JavaScript. Tá bom, vamos ver se funciona agora. Então, agora eu vou clicar aqui. Tum. Agora deu outro erro. Shopping list is not defined. Qual linha? 42 ainda. Ah, não salvei. Tá, vou salvar agora. Olha lá, funcionou. Tanto é que ele adicionou o curso inteiro aqui dentro daquele array, tá vendo? Olha o que aconteceu aqui. Né? Porque eu fiz um push para esse array do objeto do curso inteiro. Então, olha lá, o array recebeu o curso. Foi isso que aconteceu, tá? Então, agora eu acho que o único ajuste que eu preciso fazer é nesse shopping list, eu não quero exibir o array inteiro, eu quero exibir só o tamanho desse array. Então, eu ponho aqui um length aqui. Aí voltou, ele tem 0, a hora que eu adiciono, olha lá, fica 1. E cada vez que eu adiciono, olha lá, ele tá permitindo adicionar o mesmo curso várias vezes. Então, é por isso que esse número pode ir crescendo, tá vendo? Olha. Então, é assim. O foco aqui foi mexer com o on-click, mas eu também quis mostrar que no on-click a gente pode passar o parâmetros, né? Então, a gente passou aqui o parâmetro que é o próprio curso, daí a gente recebeu esse curso, daí a gente fez um condicional em cima do curso, tá? E aí a coisa vai ficando divertida. Aí, como else, é só, né? Dá para colocar no próprio studying list, né? Isso, E aí, vamos terminar isso aqui. Então, aqui eu ponho um this, o outro é o studying list, ponto push course, tá? E aí, se eu apertar isso aqui, ele adiciona aqui. Se eu apertar no iniciar, ele adiciona... Opa, acho que tá fazendo errado. Esse aqui é de graça. Ele tinha que adicionar aqui. Vamos ver? Acho que eu tô mexendo no HTML. Ah, boa. Obrigado. Botar study list length. Pam, pam. E adicionou. Legal. Tá? Aqui uma alternativa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de else. Toda vez que eu consigo excluir um else, eu fico feliz, tá? Então, olha, eu não preciso mais desse console.log. Então, eu posso criar uma constante aqui, ó. Não, uma variável, vou falar que aqui, que é o meu target list, né? Eu vou falar que meu target list é o shopping list. E aí eu falo assim, olha, eu vou fazer o contrário. Eu vou falar que meu target list é o studying list. Mas se o curso tiver um valor, aí eu falo que meu target list é o meu shopping list, tá? Eu só estou mostrando a variação, tá? Não precisaria fazer isso aqui.
Então, note que eu começo falando que o target é o studying list, mas se o preço for, eu mudo o target list para ser o shopping list. E aí eu não preciso mais desse else. Então, eu removo o else daqui. E agora, ao invés de fazer o push no studying list ou no shopping list, eu faço no target list. Eu falo target list.push. Tá? Target list. E aqui eu faço assim, target list.push. Então, eu removi aquele else. Vamos ver se manteve o comportamento, tá? Isso aqui é para ser o mesmo comportamento, né? Eu só escrevi de uma forma diferente. Vamos ver? Comprar, ficou aqui. Vou clicar 2 vezes nesse curso de graça. Ficou aqui, 2 vezes. Mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui. Opa, deixa eu ver. 3. Beleza. Tá? Então, com isso, a gente viu um pouco do evento, né? Daí, lembrando que eu posso fazer evento onde eu quiser, tá bom? Eu posso pegar aqui numa sessão, né? E colocar um evento aqui, tá? Posso falar, ó, on key press é igual a ABC. Vamos ver se vai dar certo. Ó, ABC não foi definido. Legal. Então vamos definir ABC. Vem aqui. ABC. Recebe aqui um evento que eu não sei qual é. Console.log. ABC foi chamado. Vamos ver se vai dar certo. Vou apertar uma tecla aqui. Eu acho que para capturar a tecla tem que fazer mais alguma configuração no Vue.js, tá? Mas a ideia é essa, tá? Eu consigo colocar eventos. Então, daí a gente tem que pesquisar, né? Como capturar o keypress no Vue.js. Daí, de repente, ele vai dar uma dica. Olha, coloca isso no bar. Não sei, deve ter um lugar certo. Eu não posso colocar em qualquer lugar esse keypress. Mas se fosse um input, daí provavelmente ia funcionar. Quer ver? Eu vou jogar um input aqui. Vamos ver. Input. Não seria o key up e aí ponto e a letra e a tecla, Vamos professor? tentar? Vamos tentar. É key up ponto, eu acho que é, aí coloca A, por exemplo. Para ver se ele, eu acho que teria que mudar ali o que ele vai receber. Então, você viu que a ideia do evento é essa, né? Então, aqui no input funcionou o enter. Beleza? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ler a lição 6 e aí eu deixo esse desafio para a próxima aula. A gente resolve na próxima aula e aí quem quiser, quem conseguir chegar nesse vídeo aqui, tenta fazer o desafio 6 e na próxima aula a gente parte dele, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo PDF.
5 e são 6. Esse aqui é um pouco relacionado com o class binding, né? Que foi o que a gente fez lá no começo, tá? Então, mas vamos ver o que eu quero fazer aqui. Vamos partir aqui pro... Mudou a tela. Vou tentar entender aqui. Só um pouco aí. Então, da mesma forma que a gente pegou uma classe, né, a gente pode colocar style também, né? Às vezes faz mais sentido usar aquele bind do jeito que a gente fez lá do botão, usando o class e criando um objeto. Mas aqui ele está mostrando que você também pode fazer no style, tá? Isso aqui eu acho que na prática a gente não quer fazer isso, né? Porque a gente quer pôr CSS, a gente não quer ficar colocando CSS no meio do JavaScript, a gente quer colocar o CSS no arquivo CSS, tá? Então na prática isso aqui acaba não sendo muito usado, eu acho que é muito mais, né, é mais didático aqui. E aí tem várias formas, né? Note que eu posso fazer um style e fazer assim, ó, background color e passar uma variável aqui. Tá? Essa variável pode vir do banco de dados, pode vir do meu array, tá? Eu coloco isso no meu data, né? E aí eu ponho aqui. Daí aqui, note que essa aqui são as duas formas, eu posso escrever assim, background color, ou posso colocar entre aspas, né? E daí eu ponho o hífen aqui, esse aqui é aquele negócio do if que eu comentei com vocês. Ou eu posso pegar e falar que style é igual e passo uma variável aqui, meu estilo. E aí esse meu estilo vai estar aqui no data, tá? Então olha aqui, dentro do data eu coloco color, font size. Então aqui eu dei alguns exemplos. Essa sintaxe por exemplo, do font size e do primeiro ali, do background color com a segunda parte da palavra com a capital letter ali, o C, ele é do JavaScript, né? E aí o de baixo seria do CSS? Olha, então, esse aqui é uma boa Tá pergunta. parecendo, né? Esse Tá aqui, parecendo. esse aqui é do CSS, né? Esse aqui é a propriedade do CSS que a gente está acostumado. Só que como a gente Uhum. não pode Colocar o if. colocar o hífen, daí você coloca entre aspas, tá? Ah, Então, fechou. esse aqui é uma convenção do JavaScript. O JavaScript, Ah, não, desculpa, falei errado, não é do JavaScript, é do Vue.js. O Vue.js, quando você escreve em alguns lugares, né, inclusive em componentes funciona assim, a gente vai ver quando a gente criar componentes, ele usa essa mesma regra. Então aqui você escreveu em camel case, né, ele entende aqui é que uma quando coisa. ele achar o próximo maiúsculo, ele sabe que é minúsculo e vai por um if. Então, a hora que ele vê um código assim, ele vai converter para isso automaticamente. Tá? Legal, né? Inclusive, ele faz isso com componentes também. Então, tem alguns lugares específicos que o Vue.js ele é esperto e ele sabe, opa, aqui o background color ele queria pôr um hífen aqui. Daí ele vem lá e ele converte para a gente para esse código aqui. Que legal. Então, ele faz meio uma inferência aqui. Aqui é uma outra sintaxe. Você pode passar um array e jogar um monte de classe aqui, ó. Então, você põe um array e fala, ó, esse estilo eu quero pôr, estilo 1, estilo 2. E aí você vem aqui e define no data também, tá? Eu acredito que na prática você não vai querer ficar colocando
estilo no seu data, tá? Porque isso aqui faz muito mais sentido a gente colocar margem, padding lá no CSS, né? Mas aqui é para mostrar que o Vue.js aceita fazer isso, tá bom? Qual que é um exemplo que eu posso querer? Às vezes eu quero pôr lá no meu data, porque eu salvei no... Vamos pensar que você deixa o usuário escolher uma cor. Então, ele vai lá e escolhe uma cor, sei lá, de uma letra, por algum motivo você quer deixar o usuário escolher a cor do seu título. Daí você permite, daí ele vai lá e escolhe, daí aquela cor vai ter um valor, né, um hexadecimal, e aí esse hexadecimal você quer salvar no data. Então, nesse caso, faz sentido eu pegar o color e eu ponho a cor aqui, que foi a cor que o usuário selecionou, entendeu? Então, em alguns casos assim, por isso que o Vue.js permite a gente fazer isso. Então, percebe que aí a cor não está vindo do designer. O designer que falou, olha, esse botão vai ter esse tom de verde. Essa cor veio do usuário. O usuário foi lá e quis colocar uma cor, né? Então, percebe que aqueles sites onde a gente escolhe background, aquele site que permite a gente criar um tamanho de, de sombreamento para ele gerar o CSS para você, então, provavelmente é usando essas técnicas aqui. E aí, nesse sentido, a string seria vazia, né? Aí, de repente, colocaria o Ah, color e aí só as aspas, aí, ou recebe ou uma você poderia padrão. começar com uma cor branca, por exemplo, e daí depois você Boa. deixa o usuário escolher depois outra cor. Ok. Então, note que isso aqui foi um que a gente tentou fazer lá com o botão, né, com o disable, né? Então, a gente tentou fazer nessa linha aqui. E aí, nessa lição, o que que eu falei? Deixa eu olhar aqui. Ah, tá. Então, aqui, o que que eu queria fazer? Tá vendo que aqui a cor do preço tá amarelo? Então, eu vim aqui no HTML. Deixa eu achar aqui, ó. Olha, eu vim aqui e coloquei no HTML esse amarelo. Porque, pensa assim, eu tô aqui no curso, eu sou desenvolvedor numa plataforma de cursos, aí o cara do marketing ligou para mim, né? Ligou, né? O cara do marketing mandou uma mensagem lá para mim falando assim, olha, a gente quer lançar uma promoção e a gente quer que alguns cursos fiquem uma cor diferente, tá? Porque depende o dia, né? A gente tá aqui num momento aqui, o outubro rosa, sei lá, eu quero rosa, essas cores. E a gente vai fazer essa campanha de marketing para os cursos, para a gente ver se aumenta nossas vendas. Então, o programador não vai pôr a cor. Imagine o programador, né, depender, o cara de marketing depender do programador por essa cor num determinado horário. Então, o cara do marketing quer ter a permissão de ir lá e ele escolher essa cor. Então, como a gente faria isso? A gente tiraria isso aqui do HTML e joga no data, tá? Então, eu não quero colocar essa cor aqui. Eu quero vir aqui, sabe? E pôr aqui um cor do badge de valor, tá? Eu quero que o cara do marketing tenha a permissão de vir aqui e pôr uma cor que ele quer. O máximo que ele vai falar para a gente, ó, qual que é o código o código hexadecimal, ou ele nem vai saber que é hexadecimal, ele vai falar qual que é o código da cor rosa, que eu quero colocar lá naquele botão para representar o outubro rosa, né? Então, daí a gente vai vir aqui e vai falar para ele qual que é. O hexadecimal disso. E aí a gente vai ter que achar um jeito de pegar aqui do meu data e jogar aqui, tá? Então, a gente vai usar esse mecanismo. Então, a gente vai tirar um código que está fixo no HTML e jogar lá para o meu data, tá? Então, é mais relacionado a isso, tá? E aí a gente coloca no curso isso. O que mais que a gente pode fazer aqui?
Então, a gente pode fazer assim, só que isso é opcional. Eu não quero que todo curso eu tenha que colocar essa cor. Eu falo, olha, vai ter uma cor padrão, a cor padrão é o verde, mas se o usuário colocar uma cor em algum curso, daí essa cor que ele colocou é a que tem que aparecer. Então, eu vou fazer um if aqui. Se não tiver cor, eu uso verde. Se tiver cor, eu uso a cor que foi informado, tá? Então, a ideia é mais nessa linha, tá bom? E aí, outra coisa, que eu queria fazer, eu não quero que essa mensagem também fique fixa no código. Eu quero que cada curso pode ter uma mensagem customizada, tá? Então, eu quero jogar isso pro data. Eu quero criar alguma coisa aqui, uma mensagem de marcas, de marketing, sabe? Por exemplo, marketing. E aí, aqui eu coloco os 50%. Tá? Então, eu quero que vocês brinquem um pouco com esse tipo de coisa, tá? Colocar as coisas no data e percebe que no final do dia, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo que cada curso tenha um toque visual diferente, né? Olha, aqui tem uma mensagem diferente, aqui tem uma cor diferente. Então, eu estou deixando as coisas ainda mais dinâmico, né? Tá? Então, eu estou diferenciando um curso do outro. Então, essa lição é um pouco nesse sentido, tá? E aí eu quero que vocês brinquem um pouco com essa sintaxe aqui, tá? Seja de estilo, seja de classe, tá? Né? Seja de classe, seja de estilo. Então, dê uma brincada com isso. Então, essa lição 6 é nesse sentido, tá? Coloque cores, estilos no data e faça essa cor chegar lá no curso. Beleza? Então, essa seria a lição 6. E aí a gente resolve isso no próximo encontro, tá? Então, na quinta-feira a gente faz metade da aula, a gente faz monitoria, metade da aula a gente dá sequência nessas lições. E vamos ver se a gente acaba todas as lições aqui para a gente começar a usar Vue.js aí no nossos projetos. Beleza? Então é isso, Perfeito, professor. pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui, porque o vídeo Beleza. vai ficar muito longo.